E aí, galera, vamos para mais uma resolução da Subregional aí 2025 da Maratona de Programação, a prova que foi esse fim de semana. Então, começando aí com meu contato aí, siga no Instagram, joinha, se inscreve aí no canal e vamos para mais um vídeo aqui. Vamos para o problema C, o terceiro problema mais feito da prova. Se a gente olhar aqui, é o balãozinho vermelho, né? Você vê que várias equipes ficaram com três problemas aí, acho que foi até metade dos times aí resolveram esse problema C. Já é mais difícil, né, que os outros problemas ali que a gente já resolveu, né? Beleza, então vamos para uma leitura dinâmica. Ele comenta aqui da conjectura do 3n mais 1 e divide por 2 e tal. E aí ele comenta de fazer uma operação com um polinômio. Então, basicamente assim, ele tem um polinômio cujos coeficientes são 0 e 1. ah, então, né, cada potência de x aparece mais uma vez, né? Então, é x, x ao quadrado, x ao cubo, né? E vai ter uma brincadeira que é, se o polinômio possui termo constante, que é o mais 1, a linha multiplica o polinômio por x mais 1 e depois soma 1. Caso algum coeficiente resultante seja igual a 2, o termo correspondente é descartado. Observe que coeficientes maiores que 2 não podem surgir. Então, né, se dá algum 2 ali nesse negócio, ele descarta, então sempre vai ser um polinômio de coeficiente 0 e 1 e vai continuar sendo um polinômio de coeficiente 0 e 1. Se o polinômio não possui termo constante, a linha divide o polinômio por x. Beleza. Ah, o processo se repete até que o polinômio vire 1. Então, se você fizer aqui com x cubo mais 1, você faz a operação aqui, aí vai dar isso aqui. No caso, vai surgir um mais 2, que vai sumir, e vai ficar isso aqui. No caso desse polinômio não tem termo constante, então você vai dividir por x. Dividindo por x dá isso aqui. Aí agora esse polinômio tem termo constante, então agora você faria a multiplicação por x mais 1. E aí ele mostra os passos, então esse aqui vira esse aqui não tem termo constante, divide por x, vira esse, vai, até que uma hora vira 1. E levou 11 operações. E aí ele justamente quer saber, dado o polinômio, quantas operações até se tornar igual a 1, né? Ah, então é isso aí. Ele manda aqui primeiro o grau do polinômio, né, na primeira linha, até 20, né, bem pequeno até, né? E depois n mais 1 inteiros, que são 0 e 1, para indicar o polinômio e o coeficiente, né? A n sempre é 1. E ele começa realmente pelo maior, pelo AN. Então sempre vai ter um ali no começo da linha. E aí o programa deve produzir uma única linha representando o número de operações até dar 1. Então, no caso desse aqui, que é x ao cubo mais 1, dá 11. E aqui tem outros casos de entrada. Beleza. Bem, primeira coisa acho que assim, o problema meio que dá de graça pra gente, vamos dizer assim, que realmente todos os polinômios vão acabar essas operações em 1, né? Da mesma maneira que nesse problema que ele cita essa conjectura aqui, né? Do 3n mais 1 e divide por 2, que sempre acaba em 1. Acredito que também essa brincadeira com o polinômio possa ser difícil de provar que realmente sempre vai dar 1. Se alguém souber, aliás, sobre isso, comente aí. Mas acredito que o problema ele já dá de graça pra gente que sim, vai sempre dar 1, então ok. Aí assim, a primeira ideia é realmente simular, né? A gente poderia fazer essa simulação e ver quantos passos dá. Esses passos aqui não são tão complicados, né? Então você faz uma passada no polinômio e você conseguiria fazer esse processo aqui da multiplicação e também dividir por x, é bem tranquilo também, né? Você pode fazer isso, ok. O problema é se a resposta for muito grande, pode ser que o nosso programa demore, né? Então a gente precisaria pelo menos pensar aí se a resposta não é tão grande a ponto do programa ceder o tempo limite, né? Se não for, a gente simula e beleza. Agora, se for muito grande, aí a gente teria que pensar num jeito de calcular isso de uma maneira mais rápida do que simular.
E aí, nesse caso, o que que a gente pode perceber? Se a gente começar com grau n, por exemplo, ao cubo, o que acontece? Ou a gente divide por x, que diminui o grau do polinômio, então ao cubo viraria, né, ao quadrado, ou você multiplica por x mais 1 e soma 1, né, o que vai fazer o polinômio ficar num grau a mais. Então você percebe que x ao cubo mais 1, quando você faz esse processo, ele vira x à quarta, né, ele aumenta o grau do polinômio. Só que toda vez que você aumenta o grau do polinômio em 1 com essa operação do x mais 1, perceba que sempre soma 1. No final, se você perceber, você sempre vai ter esse mais 2 no fim. E esse termo constante some. Então, toda vez que você faz essa operação de x mais 1 e soma 1, a próxima operação com certeza é dividir o polinômio, porque não vai ter o termo constante. Ou seja, se você começa com grau n, você no máximo você vai até grau n mais 1. Por quê? Por exemplo, aqui você está no cubo, aí você vem para a quarta, só que o próximo passo é o quê? Dividir. Aí aqui está o cubo, aí vira a quarta, mas só que o próximo passo é o quê? Dividir. Então, sempre que aumenta 1 o grau, ele divide na próxima. Então, se você começa com grau n, você no máximo vai n mais 1. Porque ele vai ou dividir por x, ou continuar dividindo por x e vai cair mais ainda o grau. Mas você tem, dá para analisar que você tem essa certeza, que realmente não vai passar de grau n mais 1. Então, porque a resposta poderia demorar muito se você começa num grau n e começa a dar um polinômio cada vez maior, cada vez com grau maior, e não dá para estimar qual que seria a resposta máxima. Só que nesse caso só vai até n mais 1. Então, se você pensar, se a gente começa com grau 20, a gente vai no máximo ter polinômios de grau 21. E se você pensar que os polinômios têm coeficiente 0 ou 1 só, o número de polinômios diferentes que vai ter aqui né, vai ser 2 elevado a n, na ordem aí de 2 elevado a n, 2 elevado a n mais 1, mais 2, por aí. Então, não vai ter tantos polinômios assim para a gente ficar repetindo esse processo, né? Assumindo também que sempre chega a 1, que não vira um ciclo que fica infinito, né? Então, assumindo que sempre vai a 1, cada polinômio tem que dar um outro polinômio, né? Não pode dar um ciclo. E você passa no máximo pelos 2 elevado a n polinômios, que 2 elevado a 20 já é na ordem de 1 milhão, é 10 a sexta. Então, 1 milhão é uma coisa rápida aí para o computador. Então, se for, né, essas operações aqui no máximo demoram, que são O de n, né, do grau do polinômio, né, passar por todos os coeficientes, fazer uma operação simples. Então, no máximo demoraria aí n vezes 2 elevado a n. Então, acredito que é por isso que os problem setters botaram um grau de polinômio pequeno aqui, para você meio que ter essa certeza com esse pensamento, né, que só tem no máximo 2 elevado a n, mais ou menos 2 elevado a n aí, polinômios diferentes que você pode passar. Então, isso dá a certeza, né, toda essa faladeira, por quê? Para dar a certeza que se a gente simular, a gente não vai estourar o tempo, né? Imagino até que na prova, né, com vários times olhando que vários times estão passando, às vezes não tendo essa certeza se passa ou não no tempo, foram lá e simularam e passaram o problema, né? Mas é interessante a gente pensar, né, ter a certeza de será que vai passar ou não? E aí essa é uma maneira de você pensar, de limitar, botar um limite superior na resposta para que a gente tenha mais certeza que o problema não vai dar tempo limite excedido, né? Ok, então, basicamente a gente tem que simular esse processo e mandar a resposta aqui. Para isso, a gente pode fazer um polinômio como se fosse um vector, né? Como se fosse um vetor de números, e a gente pode implementar essas duas operações. Você, na prova, você pode levar um material impresso, você pode levar um material todo de polinômio já preparado, de multiplicação de polinômio preparado. Não precisa para essa questão, né? Você pode simplesmente fazer bem especificamente essa operação e essa operação, em vez de fazer uma coisa genérica de multiplicação de polinômio e tal, né? Mas é uma opção também, né, de você já ter no material uma coisa pronta de polinômios, e aí você só copia lá e faz a multiplicação enfim, e simula isso aqui.
Então eu vou simular isso e vou implementar essas operações. Então, a gente pode simular um polinômio com um vector, por exemplo, um vector p aqui. A gente pode pegar o grau aqui com n. Aí a gente pode fazer um p resize. Se é grau n, tem n mais um coeficientes. Então a gente já fazendo esse resize, já põe n mais um zeros aqui. E a gente pode ler, né? Ele dá primeiro o coeficiente maior, que é o n, e vai até o zero. E a gente lê aqui o PI. Beleza, leu o PI aqui. Ok. Então lemos aí o nosso polinômio. Agora a gente tem que basicamente começa a resposta igual a zero. Enquanto o P, o tamanho do P for diferente de 1, quando o tamanho do polinômio for 1, ele é o polinômio P igual a 1, né? Ele é esse polinômio aqui, né? Porque ele nunca vai chegar ao zero, né? O px igual a zero não vai ter. Então, quando chegar em tamanho 1, quer dizer que é o fim, que é o polinômio igual a 1. Enquanto isso, a gente vai ter que simular. Então, para cada passo, a gente aumenta na resposta, a gente manda aqui, e agora é só simular aqui dentro os passos. Se tem o termo constante, que é o P0, né, que é onde tem o mais 1 ali, se tiver o mais 1, a gente faz a multiplicação. Aí eu vou fazer uma funçãozinha para ajudar aqui, multip. Esse multip vai pegar o vector P e vai modificar ele para fazer aquele x mais 1, né, excluindo aí os coeficientes 2. Se não, eu preciso dividir por x. Dividir por x é basicamente o coeficiente P0, ele é zero, eu tenho que tirar ele e todos os coeficientes que eram do grau i passam a ser do i menos 1. Então, essa operação, por exemplo, a gente pode fazer facilmente dessa maneira. P erase P begin. O P begin é justamente o P0, e esse erase ele vai tirar essa posição e vai fazer o shift de todas as outras posições. Então, é justamente dividir por x, é isso aqui. Agora falta só essa multiplicação. Eu vou fazer aqui, você pode fazer de várias maneiras, mas eu vou fazer uma função void que pega um vector aqui, eu vou passar por referência. Isso aqui ele vai modificar o próprio vector. Então eu poderia também dar um return, né? Um return de vector aí, né? Depende. Na faculdade a gente se preocupa de fazer assim da forma que a melhor API possível. Aqui para mim vai funcionar assim. Então essa função vai modificar diretamente o P. Aí eu vou fazer bem específico do x mais 1 mais 1. O que vai acontecer nisso aí, né? Se você pensar em todos os coeficientes ali, desde do mais alto até o antes, né, até o 1 ali, sem ser o mais baixo, você vai perceber que o PI vai virar o próprio PI, né? Porque como tem como é multiplicado por x mais 1, ele vai ter esse mais 1, ele vai ser o P vai virar o próprio polinômio mais ele mesmo vezes x. Então, o coeficiente i, ele continua tendo o coeficiente i, mais o coeficiente do anterior, o i menos 1. O i menos 1 vai ser multiplicado pelo x e vai parar no grau i. Então, é basicamente, o grau i vira i mais i menos 1, né, os coeficientes. E pode ser que dê 2, e aí precisa ser descartado. A gente pode fazer dessa maneira. A gente soma o próprio coeficiente, soma o coeficiente anterior e tira o resto 2. Então, se for 2, vira 0. E basicamente isso aqui, ele arruma todos os coeficientes desde a posição 1, né, da segundo, até o maior coeficiente ali. E veja que eu estou fazendo do maior para o menor, porque o i depende do i e do i menos 1, né? Então, nessa ordem aqui, né, vai ser correto. Se eu fizer do zero para frente, aí não dá certo aqui essa conta.
Basicamente, estou, assim, simplificando essa multiplicação do x mais 1 aí. Ok, arrumei quase todos. Aí o que vai acontecer? O P0, ele vira zero. Por quê? Porque tinha um 1. O 1 continua lá por causa do mais 1 que multiplica. Só que como soma mais 1 vai dar 2, né? Então é aquilo que eu falei. Toda vez que fizer essa operação de multiplicação, o coeficiente na posição 0 vira zero. Então esse aqui virou zero. E sempre surge um coeficiente a mais de grau n mais 1. Então a gente pode dar um p pushback aqui, 1. Né? Então sempre surge também um coeficiente num grau acima. E basicamente essa função fez aí essa multiplicação aí. E a gente pode testar se está dando certo, está dando certo. A gente, aqui tem um plugin aqui que já pegou os casos de entrada, que deu 11 e tal. E basicamente isso aqui está simulando. Então vamos testar aqui no Codeforces. Cadê aqui? Beleza, vamos verificar aí se a nossa submissão dá certo. E, e deu certo, ok. Então essa é uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer também é utilizando, né, como todos os coeficientes são 0 e 1, a gente também pode usar a operação de bit set do C++, né? Então a gente pode também fazer, em vez de um vector, né, para outros problemas, de uma maneira que até ficar um pouco mais eficiente, a gente fazer um bit set. Nesse caso aqui, a gente tem que colocar o tamanho máximo, né? Como é 21, eu vou botar 30 aqui mesmo, né? Bit set aqui, 30 p. Então, eu vou fazer um polinômio aqui, mais usando bit set dessa vez. E aqui, a gente... aqui não precisa do resize, ele já começa como zero lá. E aqui a gente lê da mesma maneira o PI. Aqui eu acho que talvez ele não... Deixa eu ver. Acho que tá... não sei se você gosta disso. Enfim, vou fazer aqui um bit aqui, ó. Sem bit. E aí botar PI igual ao bit. Aqui eu estou inicializando aqui lendo o polinômio P como se fosse bit 7. E aqui é a mesma coisa. Aí agora a gente pode só fazer aqui diferente, que nem um one. A gente pode fazer um bit 7 que é igual a 1, que é o fim, né? Então, enquanto P for diferente desse one, a gente vai verificar aqui, né? Vai fazer as operações. Aí o interessante é o quê? Se for a multiplicação, né? Como é que a multiplicação vai funcionar? Se você pensar, vai ser basicamente assim: P shor P muda, né, dá o shift de 1, mais o shor daquele one. Então, isso aqui é basicamente o próprio polinômio, mais o próprio polinômio vezes x, que no bit 7, se você representar no bit 7, ele está passando todos os coeficientes uma casa, e soma 1. E como tem esse negócio de descarta o 2, é a operação de Shor. Então isso aqui, ó, tá simplificando aquela operação de multiplicação que a gente estava fazendo. E nesse caso aqui, basicamente você dividir, né? Você dividir, fazer todos os bits, né? Quando divide por x, faz todos os bits caírem uma posição. Então, essa seria uma outra maneira, usando o bit set. Você vê que fica um pouco menor. Vamos ver se está funcionando aí, se eu fizer alguma besteira. Tá continuando funcionando. Então, isso aqui, ó, é bem interessante. Você usando o bit set, aquela operação da multiplicação vira isso aqui. E a divisão por x vira isso aqui, né? Então, fica mais simples aí de codar. Vamos ver se isso aí também funciona.
Então seria uma outra maneira aí, né? É bem interessante. Utilização aí de bit 7. Vamos ver se eu não fiz nenhum problema. E vamos lá, roda aí, tá rodando. E é isso. Deu certo também. Então essa é uma outra maneira aí utilizando, né? Se ainda nunca utilizou bit 7 também é bem interessante. Então, esse problema já começou a ser bem mais interessante, né, que os outros dois mais fáceis. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, comenta aí, né, se você fez de alguma dessas maneiras ou de alguma outra maneira, ou se você conhece aí sobre a questão do polinômio aí, né, alguma outra, como limitar essa resposta de uma maneira melhor, né? Acredito que o n poderia ser maior, só que aí ficaria um pouco mais difícil de realmente pensar e limitar essa resposta, né? Quanto que demora aí para o programa, né? Ah, acredito que seja mais complicado a análise matemática disso aí. Beleza? Então é isso aí, meu contato tá aí, né? Qualquer coisa. Então, até o próximo vídeo, até o próximo problema.